8h13, vamos falar sobre PPCub. Este é um assunto que está, muita gente discutindo sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico aqui da nossa capital, que foi aprovado lá na Câmara Legislativa na semana passada. E claro, chama muita atenção porque teve uma emenda ao projeto, que, digamos, pode colocar ou estabelecer pousadas, hotéis, motéis, apart-hotéis, na região da W3 Sul principalmente, uma região familiar, de residências familiares, em que o comércio não comporta ali, ou as famílias ficam bastante preocupadas. E aí um órgão da Unesco, ligado à Unesco, fez até uma série de observações à Câmara Legislativa antes da aprovação do projeto em si. Mas será que essas observações deste órgão ligado à Unesco, que defende Brasília como patrimônio da humanidade, foi de fato observado ou não? Rita, os deputados ignoraram esse texto lá do órgão ligado à Unesco e seguiram o projeto do governo e ainda colocaram essas emendas que podem ser preocupantes lá na frente, ameaçam o título de patrimônio da humanidade, Exatamente, Fred, bom dia de novo para você, bom dia para também quem nos assiste aqui no Bom Dia DF. A gente está falando, vale lembrar, da Unesco, que foi justamente a Organização das Nações Unidas, que deu esse título em 1987 de Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade para Brasília, ou seja, a Unesco que reconheceu o tombamento da cidade, a Brasília como importante mundialmente falando pelas suas características, de muitas áreas verdes, espaços, aspas, vazios, são os espaços do Cerrado, na verdade, que servem justamente para você ter, inclusive, prédios mais baixos, para olhar o horizonte, para ter esses lugares de respiro, para não ficar um bando de arranha-céu aqui na capital. E, de fato, para cada canto que a gente olha, dá para ver o horizonte e isso melhora a nossa qualidade de vida. Então, esse documento, feito pela entidade que assessora a Unesco, foi protocolado aqui na Câmara Legislativa no dia 10 de junho. 9 dias antes da aprovação dos deputados, desse projeto do PPCub pelos deputados, no plenário. E ele foi enviado para 6 deputados que presidem comissões temáticas e também o presidente da Câmara, Wellington Luiz. E acabou que esse documento foi até citado na primeira comissão, a de assuntos fundiários, no dia 19 pela manhã, dia da aprovação do projeto. A gente vai ver então agora alguns destaques. No texto, a entidade afirma que o projeto de lei traz lacunas e imprecisões na metodologia e no conteúdo, com implicação relevante para a preservação de Brasília. A respeito da criação de novos lotes no eixo monumental, a entidade recomenda que seria mais seguro se fossem feitos, antes, estudos de impacto, incluindo projeções visuais. Ainda segundo o documento, as áreas perto do Lago Paranoá têm que ser permeáveis e com mais áreas livres para manter a paisagem histórica urbana, atributos fundamentais do conjunto urbanístico da capital. Sobre os 16 hotéis mais baixos, de 3 andares, no setor hoteleiro, o ICOMOS sugeriu uma flexibilização de uso e qualificação dos espaços, para garantir a paisagem já consolidada, em vez de aumentar os prédios, numa zona que já é suficientemente densa. A entidade também destaca que, sobre a escala residencial, as áreas livres ajudam a constituir um sistema de espaços verdes e livres. O adensamento próximo a essas áreas pode acontecer por meio da ocupação dos numerosos lotes já existentes e disponíveis, por exemplo, nas faixas 600 e 900. Por outro lado, nas entrequadras 500 da Asa Sul, a criação de novos lotes em áreas antes livres tende a intensificar problemas de tráfego que já afetam a região. Pela análise da entidade, falta ao projeto do PPCub o aprofundamento de estudos especificamente patrimoniais. A entidade que assessora a Unesco afirmou ainda que a preservação de Brasília envolve questões urbanísticas e culturais. Portanto, o projeto tinha que ser também analisado por órgãos ligados à cultura. E consciente de que a cidade precisa crescer, o ICOMOS apontou: a continuidade do adensamento é, de modo geral, benéfica à dinâmica urbana, mas a ocupação dos espaços livres do plano piloto deve ser cuidadosamente estudada e avaliada para evitar seu alto potencial de impacto negativo sobre os atributos de forma urbana que caracterizam o valor universal excepcional de Brasília.
A gente viu aí que, inclusive, o ICOMOS reconhece que a cidade cresce, isso faz parte do dinamismo de qualquer centro urbano, só que há de se crescer respeitando as características, respeitando essas nossas áreas verdes, a questão dos prédios mais baixos, enfim, que tornaram Brasília um patrimônio cultural da humanidade. Então, como eu falei, esse documento ele foi lido numa comissão aqui da Câmara de Assuntos Fundiários no dia 19 de junho, pela manhã, horas antes dele ter sido aprovado no plenário. E durante a audiência da Comissão de Assuntos Fundiários, o deputado Gabriel Magno, que é da oposição, ele destacou, olha, a gente tem que levar em consideração esse documento aqui que é ligado à Unesco. E então nós o procuramos para que ele comentasse sobre essa questão do que foi recomendado pelo ICOMOS. Vamos ouvir o que ele disse. Apresentaram uma série de considerações, algumas conseguimos colocar no texto com emendas aprovadas, como a criação do Comitê Gestor do Patrimônio com participação social, mas apesar disso, outras emendas apareceram, que foram aprovadas no texto, submarinos, e também outras emendas que nós apresentamos foram rejeitadas, o que fez um texto final muito preocupante. Quando o deputado fala em emenda submarino, na verdade, são questões ali que não estavam sendo aguardadas, não eram muito assim ligadas ao texto original, ao projeto original, e acabam sendo colocadas ali para ver se elas são aprovadas, e muitas foram. A gente conversou também com o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários e que nesse dia foi o relator do projeto do PPCUB, o governista do MDB, deputado Hermeto. Vamos ouvi-lo também. Algumas emendas foram discutidas e nós analisamos claramente a inconformidade com o ICOMOS. Então a gente debateu sim, na minha comissão de assuntos fundiários, ela foi discutida. O projeto foi aprovado, como eu falei, há 5 dias. Para ele passar a valer de fato, existe um trâmite, tem que ser ainda publicado no Diário da Câmara Legislativa, tem que ser enviado para o Palácio do Buriti. Ibanez Rocha tem 15 dias úteis para ver o que ele vai sancionar e, se ele quiser, o que pode ser vetado. No fim de semana eu conversei com ele, ele disse que estava preocupado com essa questão de hotéis e motéis na região das 900, das asas sul e norte. Agora, para terminar, eu digo o seguinte, foi convocado um debate amanhã no Senado, às 9 da manhã, para tratar justamente da aprovação desse projeto que mexe com a área tombada. E vai ter representante das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Meio Ambiente, arquitetos e professores da UNB e do CEUB e um representante desse comitê, o Comitê Internacional de Monumentos e Sítios, que assessora a Unesco. Fred, é com você. Certo, Rita, muito obrigado pelas informações, né? Até porque na semana passada o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação disse, né, em off aqui, antes da gente conversar para o pessoal de casa ver, que essa questão aí da pousada da W3 havia sido realmente retirado. Mas aí voltou por meio de uma emenda e causou toda essa confusão e revolta, principalmente por parte da comunidade da Asa Sul e da Asa Norte. Agradeço a sua participação, inclusive a gente tem imagens do nosso Globodrone, né, da região aí da W3.